Especialista alerta para golpes contra trabalhadores. Saiba como prevenir e controlar o diabetes. E ainda, conheça um projeto em que a coleta seletiva se transforma em boas ações. O Horizonte Notícia está no ar. Olá! O diabetes é uma doença crônica que atinge mais de 13 milhões de pessoas no país. E por dia aparecem 500 novos casos. Mas como prevenir e controlar essa doença? Vamos conferir. Há 6 anos, Júlia descobriu que tinha diabetes. Em 2014, durante a Copa do Mundo, a minha mãe percebeu que durante os 90 minutos de jogo eu não conseguia ir menos de 5 vezes no banheiro. Eu tinha 12 anos, eu estava fazendo xixi na cama na época, sendo que eu não fazia mais xixi na cama. E eu estava bebendo muita água e eu nunca fui fã de água. Além de ter emagrecido 5 quilos em uma semana. De lá para cá, teve que se adaptar para conviver com a doença. Para monitorar a glicose, ela usa este dispositivo no braço. É só aproximar o celular ou o leitor digital que as informações ficam disponíveis. A praticidade de não ter que furar o dedo várias vezes ao dia permitiu que a vida transcorresse normalmente. Eu consegui emagrecer, eu consegui fazer exercício físico, eu consegui comer melhor, eu consegui cortar o açúcar da minha vida, que eu achei que isso nunca fosse possível. Então, ele melhorou meus hábitos e eu acho que ele me deu mais qualidade de vida até do que se ele não existisse. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, 13 milhões de pessoas vivem com a doença no país. E o número de diabéticos tem aumentado ao longo dos anos. Em 2006, 5,5% da população tinham a doença, de acordo com o Ministério da Saúde. No ano passado, essa taxa chegou a 7,4%. Segundo este endocrinologista, os tipos mais comuns de diabetes são o 1, que é autoimune, e o 2, que tem causas genéticas e comportamentais. Ao contrário do tipo 1, o diabetes tipo 2 ele pode apresentar muita insulina. Mas com o advento da obesidade, essa insulina não consegue desenvolver o papel que lhe é necessário, né? Então ela não consegue abrir as portas para a glicose sair do sangue e entrar para dentro das nossas células. A diabetes é um dos fatores de risco para a Covid-19. Não que os diabéticos tenham mais chance de contrair a doença, mas se infectados pelo coronavírus, aumentam as chances de que o quadro se agrave. Por isso, é fundamental se prevenir. Uma pessoa que já tem uma genética favorável, ela vai ter que ter mais cuidado com a sua alimentação, com hábitos saudáveis, atividade física, mas principalmente reduzir a cintura abdominal. Então, o diabetes, quando bem controlado, a gente fala que deixa de ser aquela doença crônica, aquela doença que é perigosa, que leva a uma série de complicações, mas passa a ser um estilo de vida. É bom ficarmos atentos aí em relação à nossa saúde, aos nossos hábitos de vida no dia a dia, né? Agora a gente vai lá para o estúdio da Rádio América AM750. Vamos conversar com o Giovanni Rodrigues e saber o que a equipe lá da rádio está preparando para o ouvinte AM750 nesta quarta-feira. Alô, Giovanni, bom dia para você. Bom dia, tudo bem, Síria? Tudo ótimo, Giovanni. Conta pra gente, conte para os nossos telespectadores o que há de novidade, o que tem hoje de notícias aí na programação da Rádio América. Ah, sim, Síria. Vamos lá. Vamos começar aqui com Tribuna Livre, a partir das 11 da manhã, né? Nessa quarta-feira, Tribuna Livre, você confere as últimas informações sobre política, local, nacional, cidades e muito mais para você. O programa vai ao ar às 11 da manhã com nosso amigo jornalista Rafael Nobre. O Tarde Viva de hoje chega à 1 da tarde com muita música, informação, religiosidade, prestação de serviço e muito mais aí para você, viu? O programa vai ao ar à 1 da tarde com a jornalista Janaína Regiane. O Falando de Vida de hoje chega aí a partir de 4h30 da tarde, né? O programa, um dos destaques aí do programa de hoje, você confere informações sobre a campanha Natal Solidário da Paróquia Santa Dulce dos Pobres. Quem fala sobre o assunto é o padre João Batista Leocádio da Silva. O programa vai ao ar a partir de 4h30 da tarde com
com a jornalista Lina Freire. Já o Estação 750 de hoje à noite destaca a live Fronteiras do Espírito, que será realizada nesta quinta-feira, dia 26 de novembro. O convidado do programa é o padre Danilo César Lima dos Santos, às 10h30 da noite. Você não pode perder com o nosso amigo Genesi de Oliveira, tá bom? Toda essa programação você confere na Rádio América, AM750, também Rádio Cultura, AM830 e pelo aplicativo Rede Catedral. Síria. Tá certo, Giovanni. Então, como ele disse, você pode acompanhar todos os destaques que o Giovanni trouxe lá da Rádio América AM750 e aqui também da TV Horizonte, lá no aplicativo Rede Catedral. É muito prático, se você não tem, baixa aí o quanto antes no seu smartphone. Giovanni, muito obrigada pela sua participação e até amanhã. Até amanhã. E agora é hora de atualizarmos as notícias do dia, os principais fatos, os principais acontecimentos desta quarta-feira. Quem vai atualizar todos nós é o querido André Cristino, que já está aqui nos estúdios. Bom dia, André, bem-vindo. Bom dia, Síria, bom dia a todos. André, para começar, tem novidades aí no caso da Baker, daquele caso que a gente tanto falou aqui da cervejaria Baker, né? Qual é a novidade? Pois é, a Justiça determinou a quebra do sigilo fiscal e bancário dos empresários donos da cervejaria. A Justiça atendeu a um pedido do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Além da quebra desse sigilo, também foi cancelado o passaporte desses empresários, ou seja, eles não podem deixar o país, e também foi suspensa a atividade de qualquer empresa relacionada à marca. Vale lembrar que recentemente a Baker reabriu o restaurante que funciona na fábrica da cervejaria. Além dos 3 empresários donos, outras 8 pessoas, né, entre eles técnicos da cervejaria e funcionários da fábrica, respondem aí pela contaminação de cerveja que matou 10 pessoas e deixou 16 com sequelas porque tinha dietileno glicol dentro do líquido e pelas investigações foi apontado que a fábrica sabia desse problema. André, a gente voltou a falar aqui no programa, aqui no Horizonte Notícias já, em toda a programação da TV Horizonte, sobre a seriedade do coronavírus. Os casos estão aumentando, a gente vê isso aí na prática, relatórios de médicos, de profissionais da área de saúde. E hoje o prefeito Alexandre Calil vai conceder uma entrevista coletiva para falar sobre isso, né? Vai, meio-dia, o Calil vai ter uma coletiva na prefeitura e há uma preocupação que ele possa adotar algumas medidas voltando nesse plano de flexibilização da cidade, né? Belo Horizonte já tem 1.614 mortes por conta da Covid-19 e os números vêm aumentando. Para o pessoal em casa ter uma ideia, a taxa de transmissão, aquela taxa RT, está acima de 1, o que é preocupante. A taxa de ocupação de UTIs chegou a 39,5%. Na sexta-feira era 31%. A ocupação das enfermarias hoje está em 37%, era 29% na sexta-feira. Então vem aumentando esse número. E o número de casos por 100 mil habitantes, que é um dado que é muito utilizado para tomar medidas de flexibilização, ele quase ele aumentou em 50% nos últimos 14 dias, que há esse tempo de 14 dias para ver se as medidas são efetivas ou não. Então, há 14 dias, estava em 60 casos para cada 100 mil habitantes de Belo Horizonte. Hoje, essa taxa está em 90 casos para cada 100 mil habitantes. Então, hoje, nessa coletiva, pode ser que venham algumas medidas que a população não deve gostar, mas que são fundamentais para o combate ao coronavírus. Tá certo. André Cristino, muito obrigada pelas informações. E você volta daqui a pouquinho para atualizar todos nós sobre o esporte. Daqui a pouco eu estou aí. Então, tá certo. Olha só, gente, agora eu quero dar uma notícia para vocês que é muito importante. Eu já falei um pouco mais cedo aqui com a Vanessa, que na verdade o que para muitas pessoas é apenas lixo espalhado no meio da rua, para outras se torna uma alternativa e tanto para a execução de ações benéficas. É que a partir da coleta de latas de alumínio que são deixadas nas calçadas pelas pessoas, as gestoras do coletivo Colcha de Retalhos, aqui da capital mineira, viram então uma oportunidade de renda para manter ativas as ações desenvolvidas pelo grupo. Então, vamos conhecer e conferir a iniciativa na reportagem de Gabriele Assis. Irlane é moradora do bairro São Salvador, na região noroeste de Belo Horizonte, e participa de diversos programas desenvolvidos pelo coletivo Colcha de Retalhos. Bom, para mim está sendo uma experiência maravilhosa, nova, né? E eu gosto disso, eu gosto de conhecer. Eu sou uma pessoa que eu gosto do desafio
e eu entro para saber como que é, né? E eu não tenho preguiça também, não. Então, eu entrei através do contato, né, da Lila e da Mônica, do coletivo Coxa de Retalhos. E, assim, para mim está sendo uma experiência maravilhosa e espero dar sequência, né? O coletivo Coxa de Retalhos foi criado há cerca de 1 ano e custeia programas de empoderamento feminino nas periferias de Belo Horizonte e região metropolitana. Esse movimento ele foi crescendo, sendo que no começo do ano nós criamos também um grupo, esse grupo com aproximadamente 30 mulheres da periferia de Belo Horizonte e região. Elas são assistidas por nós. Caso haja uma necessidade, por exemplo, de um atendimento psicológico, nós temos parceiros, a gente indica. E por nós também trabalharmos com o empreendedorismo, a gente procura sempre inserir dicas, possibilidades de desenvolvimento a partir desse grupo. E o coletivo também desenvolve algumas outras ações com essas empreendedoras, sendo que o foco são sempre mulheres da periferia. A coleta de latinhas de alumínio se transforma na renda para manter algumas ações desenvolvidas pelo grupo. A gente precisa do dinheiro para conseguir realizar as nossas ações, né? Que seja um correio, que seja uma embalagem, que seja a minha hora de dedicação para aquele trabalho. É um trabalho social, mas ele demanda a energia financeira para que aconteça. Toda vez que a gente vai na rua, a gente vê muita latinha jogada no chão, né? Aí são duas questões, a questão da sujeira e a questão da transformação, porque alumínio se transforma em dinheiro. A iniciativa oferece apoio direto a aproximadamente 30 mulheres. Inicialmente, as mulheres surgiram a partir de pessoas que nós conhecíamos. E essas pessoas conhecidas, elas trouxeram outras mulheres. E é um crescimento que ocorre de forma muito natural, mas ao mesmo tempo a gente coloca um certo controle, um certo limite, né? O grupo ele não é um grupo aberto, porque a gente quer criar de fato uma rede, onde todas se conhecem, onde todas se ajudem e que a gente consiga crescer junto. Projeto inspirador. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em instantes.